trabalho lindo para o Senhor, ama vidas, ama pessoas. Nada é mais importante do que pessoas. E eu peço que o Senhor possa, no nome de Jesus, usar a tua filha nessa noite, Pai, com poder, com ousadia, Pai. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Obrigada, Jesus. Ai, meu Deus, graça e paz, queridas, tudo bem? Você pode se assentar agora um pouquinho. Nós temos algumas irmãs aqui que estão nos visitando, para a glória do Senhor. Seja muito bem-vinda. Você trouxe alguma visitante? Fala aí com ela agora. Ô, irmã, que bom que você veio. Glória a Deus, Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Nós temos aqui uma mesa muito linda. Eu gostaria de te convidar hoje antes de você ir embora, você sentar aqui e tirar uma foto. Combinado? É rapidinho, é só sentar e tirar foto. Eu fico aqui tirando as fotos, se for o caso. Para nós ir rápido, para você ficar em paz, né? Mas tira uma foto e você vai marcar a nossa igreja. E você vai marcar o Corinac. E você vai dizer, eu sou filha do rei. Amém? Amém? Deixa eu te falar uma frase aqui. Você nunca mais será a mesma. Diga assim, eu não serei nunca mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém? Eu me sinto honrada por essa casa, pela vida dos nossos pastores, que nos confiam o microfone. Porque, gente, é muita responsabilidade. É um ato de confiança mesmo. E essa casa tem investido na nossa vida e tem acreditado no nosso ministério. Glória a Deus, né? Agradeço também aqui as fiéis escudeiras, as mosqueteiras, né? Que estão sempre com a espada desembainhada e lutando comigo, entrando nas doideiras. Eu entro nas doideiras delas. Elas entram nas minhas doideiras. E vocês tudo vêm junto. Né? Glória a Deus, gente, é muito bom estar na casa do Senhor. E eu tenho uma palavra para o seu coração, mas eu não quero pregar hoje, eu não vim pregar, ok? Olha aí para essa irmã que está ao seu lado, assim, ela não veio pregar. Fala, nananina, não, ela não veio pregar. Eu vim te fazer um convite. E o meu papel aqui hoje é te convencer a dizer sim para o convite. Ok? Então, ao longo aqui do que eu for falando, você vai entender o convite. Eu espero que você diga assim. Ah, Jesus, me dá essa graça. Eu orei tanto para Jesus. Jesus, me dá a graça de ser uma boa mensageira do convite. Né? Porque às vezes o convite é muito bom, mas se o mensageiro for ruim, não dá certo não, né? Mas eu estou aqui debaixo de uma graça muito grande do Senhor. E eu quero ler um versículo com você, pode ser? Vamos ler lá, 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 8. Eu pedi para o Johnny ficar aqui, né, Johnny? Já criei uma dívida aqui, né? Falei, Johnny, fico te devendo. Mas amém, eu quero ler esse texto bíblico. Está ali na NVI, ok? Eu vou ler ali, porque está diferente a minha. Diz assim, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Na minha versão aqui da mensagem, assim, prostrando-se, sem olhar para o rei, disse, quem sou eu para que eu mereça a sua atenção? Logo eu, um cão morto. Forte, né? É ou não é, gente? Nós estamos falando aqui esses dias sobre o quê? Sobre o quê? Identidade. Nós, lá nos primeiros devocionais aí, que nós falamos já tanta coisa, né? Mas nós falamos a definição do que é identidade. É um conjunto de características próprias e exclusivas de uma pessoa. É a consciência que alguém tem de si mesmo.
Vou repetir essa parte. É a consciência que alguém tem de si mesmo. Então, o que é a sua identidade? É aquilo que você entende de você. Quem é você? Ele disse que ele era um cão morto. Forte ou não é? Primeiro ele falou assim: eu sou o teu servo. E essa palavra servo aqui, não é servo de servir ou estou aqui à tua disposição. Não tem isso, né? Alguém chama você e fala assim: pronto, estou à disposição, tua serva, né? Não, é sobre eu sou um escravo. É sobre isso. Para a gente entender melhor o Mefi, eu quero chamar ele de Mefi, tá bom? Combinado? Não é mais Mefibosete, porque esse nome é muito grande. Vou chamar de Mefi. Parça, Mefi. E o Mefi, ele quando o rei perguntou para ele quem era ele falou assim: sou eu mesmo, Mefibosete, teu servo. E ele logo acrescenta e falou assim: mas quem sou eu? Eu sou um cão morto para que o Senhor, o rei, lembre-se de mim. Então ele estava dizendo a sua identidade, como a consciência que ele tinha de si mesmo. A primeira coisa, eu sou um escravo. E um escravo, ele não tem direitos. Toda vez que o Senhor quer nos abençoar, quando nós rejeitamos as nossas heranças e promessas, nós estamos nos colocando num lugar de escravidão. Quando eu escolho não viver a palavra, porque a palavra ela é cheia de condições. Se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então é uma escolha minha. Quando eu escolho, eu estou colocando a parte. Eu falo, eu não tenho direito. E está aqui uma classificação de identidade distorcida. É quando a gente acha que a gente não tem direitos. Eu só sou mais uma. Aí você vai fazer oração e alguém fala assim: pede para Deus. Não, eu não tenho direito de pedir nada. Não é aquele coração que está contrito e fala assim: nossa, eu fico até sem graça, Senhor, de te pedir. Já fez essa oração? Quem é que fica sem graça de pedir as coisas para Deus? Eu sei, tem isso, não tem? Não, não é isso. É que não se acha no direito. Por quê? Porque o pecado está tão grande. A culpa está tão imensa. Eu estou tão fora dos planos de Deus para a minha vida, que eu me sinto uma escrava e não filha. A segunda coisa que ele falou, eu sou como um cão. Tem muita gente que preferia até ser como um cão, sabia? Porque hoje os cães têm vida boa, gente. Quem aqui conhece, se não for você, conhece alguém que tem um cãozinho em casa, que é como um filho, que tem as vacinas tudo em dia, que vai ao veterinário de 15 de dia, ou 3 meses, não sei. Ela mesma não sabe como que está o colesterol dela, mas do cachorro sabe, porque o cachorro é tão bem tratado, é parte da família, gente. Então eu não estou falando do fubá, eu não estou falando do Bless, né? Da Lola, como é que é o nome dos cachorrinhos lá, pastor, que eu vi ontem? Catarina, não estou falando disso. O Mefi não estava falando desse tipo de cachorro. Porque tem uns cachorros que têm vida de rei, gente. É comida purina, né? Nobre. Até a comida do cachorro é nobre. Prêmio. O nosso arroz não é prêmio, mas a ração do cachorro é prêmio. Você conhece alguém que conhece alguém assim? Conhece alguém? Eu conheço alguém. Gente, não está errado, está tudo certo, né? Eu tenho uma gatinha, eu sei como é que é. Mefi, quando disse assim, eu sou como um cão. Ele não estava falando desse cão da Manuela, do tipo Manuela da vida. Era uma expressão Isso, eu tenho umas travas na língua, mas daqui a pouco solta. Era sobre isso. E quando ele falou sobre um cão, ele estava dizendo sobre como as pessoas da cidade dele lidavam com os cães. A cidade onde Mefi morava, que
que vocês vão entender daqui a pouco, era uma cidade onde não existia recurso, existia muita pobreza, escassez, era uma terra seca. O nome dessa cidade era Lo-debar. Lo significa 100, Debar significa pasto ou alimento. Então era um lugar seco, e era um lugar onde algumas pessoas específicas escolhiam morar. Então quando ele disse, eu sou como um cão, ele estava dizendo no nível de escala, porque é assim, gente, no lugar onde não se tem água, o cachorro é o último a beber. Quando não se tem comida, o cachorro come se sobrar. Ou, como diz lá, aquela mulher com Jesus, ou as migalhas que caem, o osso que sobra. Então, quando ele disse isso, ele estava falando assim, eu sou como um cão. Ou seja, na lista de prioridade, eu sou o último. E quantas de nós nos sentimos como mulheres, como esposas, como amigas, que estão na lista, na última parte da lista da prioridade de alguém. E isso faz com que a nossa identidade, a gente perca o valor. Então eu não sou prioridade, eu não sou prioridade para o meu líder. Eu não sou prioridade para minha amiga. Eu não sou prioridade para ninguém. Quer saber? Eu não sou prioridade nem para Deus, porque Deus abençoa todo mundo da minha esquerda, todo mundo da minha direita, mas eu não. Olha aí a identidade. Na lista de prioridade, muitas vezes nós nos sentimos a última. E eu estou falando algumas coisas aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está te levando além. Naquilo que você precisa entender. Talvez você se olhe e fale assim, eu sou a última. Na minha família, eu sou a última. Dentro das minhas lutas, eu sou a última. No meu caminhar, eu sou a última. Dentre os meus irmãos, eu sou a última. Meu pai, minha mãe, cuida de todo mundo, mas não cuida de mim. Na minha casa, Fabi, tem um irmão, meu irmão é preferido, ou minha irmã é predileta. E a nossa identidade vai sendo esmagada. Mefi se via como um cachorro. O último, que comia quando dava, que bebia quando dava, que recebia quando dava. Mais do que se sentir como cachorro, ele acrescentou uma palavra: eu sou como um cachorro. Pior do que se sentir um cachorro, é se sentir um cachorro morto. Meu Deus. Numa cidade onde a sobrevivência é a prioridade das pessoas, primeiro eu, um cachorro quando morre, se acha que se tem a dignidade de enterrá-lo, como nós fazemos com os nossos animaizinhos, que a gente não gosta nem de pensar nessa parte, né? Quem tem um animalzinho não gosta de pensar nessa parte. Mas eu tenho certeza que um dia, quando ele partir, você vai fazer um enterro digno. Um cachorro morto, a expressão significava, eu não tenho dignidade. E o pior, quando o cachorro estava morto, que começava aquele cheiro, as pessoas rejeitavam aquele cachorro. Está morto. Mefi se sentia um cachorro morto. Quem sabe, quando ele estava no lugar, as pessoas passavam por ele e se esquivavam. E só quem já sentiu rejeição sabe do que eu estou falando. Quem já se sentiu rejeitada sabe do que eu estou falando. É ou não é? Mefi se sentia assim.
Um escravo sem direito, sem nome, sem família, sem passado, sem presente, sem expectativa. Sendo o último a tudo, porque na terra da sobrevivência é cada um por si, ninguém cuida de ninguém. E também se sentia esse cachorro morto, que era rejeitado, que não se tinha dignidade, ninguém olhava para ele com dignidade. E talvez eu falando aqui essas coisas, já está tocando o seu coração, porque eu já estou vendo algumas mulheres chorando. E eu preciso te dizer que Deus te trouxe aqui, para te contar a história de Mefi. Porque Mefi tem um final feliz. Ele tem um final feliz. Fabi do céu. O que aconteceu para ele chegar nesse lugar? Que caminho que ele percorreu? Tudo começou, e eu vou te contar um caos agora, ok? Quantos lembram do Gil Gomes? As novinhas, vai lá, faz assim as novinhas. Oh, glória. Quem lembra dos causos do Gil Gomes? Eu também lembro. Eu tinha medo, Van. Às vezes era sobre extraterrestre, eu morria de medo. Quando eu ouvi do chupacabra, eu passei uns dias sem dormir. Porque não tinha o final, né? Ele contava e ficava no ar. Às vezes eu ouvia chorando, porque era muito emocionante. O cara era bom no que fazia, né? E eu vou te contar o caos de Mefi. Tudo começou na vida de Mefi, quando no mesmo dia, ele perdeu o pai e o avô. E está aqui algo que muda a identidade de algumas mulheres, a perda. A perda muda. E pode ser de um ente querido? Pode, mas pode ser de algo que você tinha. Você perdeu, e porque você perdeu a sua identidade junto. Quem sabe foi o seu casamento. Quem sabe foi aquela sua amiga, aquele seu trabalho que você estimava tanto, que você apostou todas as suas fichas, não sei. Enfim, tudo começou nesse dia, com a morte do pai e do avô dele. Sabe quantos anos ele tinha? 5 anos. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou para mim: Fabi, eu quero curar. Desculpa se eu ficar chorando, gente. Eu já chorei tanto esses dias por causa dessa palavra. Eu quero curar dores antigas. Ele falou essa frase comigo: dores antigas. Ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. E por causa da morte do seu pai e do seu avô, automaticamente ele foi sentenciado à morte também. E a sua ama, a sua babá, querendo salvá-lo, quando recebeu a notícia que o pai e o avô haviam morrido, falou assim: ele é o próximo, vamos fugir. E ela, de boa vontade, gente, ela passou a mão no menino, era noite, e ela saiu com toda, correndo, e diz o texto que ela, com o menino nos braços, ela tropeçou, e ele caiu. E quando ele caiu, ele quebrou os 2 pés. Quantas aqui já quebraram uma parte do corpo? Braço, perna. É uma dor, não é? Eu quando era criança, meu sonho era botar um gesso, para eu levar para a escola e as crianças assinar. Não sei, eu estou falando loucura aqui ou alguém pensa igual? Ai, tá bom, eu sou igual, ô Jesus. Mas, entenda uma coisa, naquele tempo não tinha o gesso. Quando quebravam a parte do corpo, eles até tentavam, mas como que você, sem anestesia, pega um pé quebrado e arruma e coloca no lugar de uma criança de 5 anos? Fabi, um pé é fácil. Mas foram os 2. O que aconteceu com Mefi?
Mefi cresceu, ele conseguiu avançar, só que os pés dele, porque foram quebrados, os ossos colaram de um jeito torto, do jeito que quebrou, colou. E ele ficou aleijado dos 2 pés. Olha que história. Tá, Gil Gomes? Tá, Gil Gomes? Tá, então tá bom. Quando a ama viu aquilo, pensa o sentimento de culpa. Ela estava tentando salvá-lo. E ela derrubou ele, e ele quebrou os 2 pés. Enfim, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas eu acredito o quão foi difícil esse período na vida de Mefi. Uma criança, com feridas, porque deve ter doído muito, deve ter sofrido muito, mas venceu essa barreira, cresceu, e ela levou ele para uma cidade chamada Lodebar, como eu disse. Tá entendendo? Foi aí, ó, primeiro perdeu o pai, o avô, depois ficou aleijado. E gente, quem tem deficiência, nessa época, não podia viver em Jerusalém. Tinha que sair para fora da cidade. Se ficasse na porta de Jerusalém, era para pedir esmola. E ela levou ele, por quê? Porque ele tinha uma sentença de morte. Ela teve que fugir com ele. Levou ele para essa cidade, e essa cidade era uma cidade, como que se diz, refúgio, onde todos aqueles que tinham algum problema com justiça, perna, coxos, mancos, moravam nessa cidade. Então, além de ser um lugar árido, como eu disse, o nome Lodebar significa sem pasto, era um lugar tenebroso. E ele foi criado ali. Essa é a história dele. Mas quem era ele? Quando eu li esse versículo que diz que ele chegou diante do rei e falou: rei, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Sabe quantos anos ele tinha? 25 anos. Se passaram 20 anos. Olha aí para essa pessoa e fala assim: não importa o tempo que passe. Um dia o rei manda te chamar. Manda te chamar. Manda te chamar. O nome dele era Mefibosete, que significa vergonha destruidora. Gente, que história. Ele era filho de Jonathan, o melhor amigo de Davi. E era neto de quem? De Saul. Como assim? Mefi, o nosso amigo Mefi, ele era o último da linhagem real do rei Saul a estar vivo. Ou seja, ele era um príncipe. Olha aí para essa pessoa aí, olha aí para alguém, olha para outra, não sei, e fala assim: gente, ele era um príncipe. Vamos ler a palavra? Gi, coloca aí para mim 2 Samuel 4:4. Para não ficar aqui nas minhas palavras, eu quero ler esse texto com você. Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonathan haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha que resumo, a história do cara resumida em um versículo. Lá para frente vai falar mais nele, quando a gente está lendo aqui o capítulo 9. Mas eu fiquei olhando a história dele, eu falei: Deus, como pode um príncipe chegar nesse lugar, morando nessa cidade, com esse nome, porque esse não era o nome dele. Isso é um papo para outra história, mas esse não era o seu real nome. Como que ele chegou, Senhor, nesse lugar? E aí eu lendo, vi a história dele, eu falei: Deus, qual é a identidade que resiste a isso? Qual era a sentença de morte sobre Mefi? Morreu Saul, o avô dele que era o rei, e Jonathan, que era o filho. Tinha esse costume assim, que quando uma dinastia morria, um rei,
Na hora que se levantava outro rei, toda a família do antigo rei tinha que ser exterminada, para que no futuro não houvesse uma reclamação do trono. Certo? Por isso que a ama falou assim, não, você não pode ficar aqui. Você precisa ir embora. E ela salvou a vida dele. Aos trancos e barrancos, mas salvou, certo? E essa história tão triste de uma pessoa que tem uma identidade real, mas que tem uma história tão dolorosa, alguém que se sente um cão morto. E aplicando aqui na nossa vida, quantas de nós temos uma identidade real, mas por causa da nossa história, a gente se sente um cão morto. Não é prioridade para ninguém, não tem dignidade, é rejeitado. É ou não é? É ou não é? E é isso que Deus está usando esse tempo sobre nobreza para restaurar na nossa vida. Porque você é escolhida, você é perdoada, você é amada. E Ele te convida a estar na mesa. É um convite dele, não é o convite da Fabi. Embora eu te amo, embora eu oro por vocês, e como eu oro, profetizo, declaro, eu ainda sou tão limitada, eu posso te dar uma palavra um dia, fazer uma oração, mas o rei se lembra de você. E como nessa história tão triste de Mefi, houve um dia que ele estava em sua casa. E lá vem os guardas reais. Lá em Lodebar. Lá. Quem é Mefibosete? Onde está Mefibosete? Nós queremos saber de Mefibosete. Deixa eu te falar. Mas chegou um dia na sua vida que você conheceu a igreja do Nazareno Amor e Cuidado, que você está no Ministério de Mulheres Core, ou você está nos visitando, não importa. Deixa eu te falar, eu costumo dizer que Deus não deve nada a ninguém. Deus não vai dever para você nenhuma oportunidade de cura. Você vai ter todas, mas todas possíveis Deus vai te dar, porque Deus não vai te dever essa oportunidade, para que naquele dia você chegue diante de Deus e fale assim, Deus, mas eu fiquei assim porque não tive a oportunidade de cura, e Deus vai falar assim, eu te dei todas. Essa desculpa a gente não vai poder falar diante de Deus. E se Deus te trouxe aqui, é porque mais uma vez Ele bate a sua porta, e Ele falou assim, Fabi, vai lá e chama ela que eu tenho um negócio para ela. Deus está mandando te chamar. Amém? Eu quero ler 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, para você entender esse convite. Eu espero que você esteja entendendo o convite e você diga assim. Amém? Vou falar que nem o pastor Gil Belan. Olha bem nos olhos de alguém aí e fala assim, Deus está bem falando com você. Certa ocasião, Davi pergunta, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonathan? E o Senhor fala assim, existe alguém aqui que tem uma linhagem real e que precisa ser lembrado por mim hoje? Existe, Jesus, muitas mulheres, muitas mulheres, elas estão aqui, Senhor. Diz o texto que Davi já havia vencido todos os seus inimigos e o reino estava em paz. E um dia, ele está sentado no seu trono e ele começa a lembrar do seu melhor amigo, Jonathan. E ele pensa assim, eu tinha uma aliança com Jonathan. Ele me fez jurar que eu não ia fazer mal a nenhum de sua descendência. Verdade.
E Saul também me fez fazer esse juramento. Aí ele começou, será que existe alguém vivo da casa de Jonathan, da casa de Saul? Aí ele mandou chamar um servo, falou assim, existe alguém? Aí o servo falou, existe. O nome dele é Mefi. Onde ele está? Está lá em Lodebar, uma terra muito distante. Porque a nossa identidade, quando ela está distorcida, esmagada pela nossa história, pelas nossas dores, um dos principais sintomas é o isolamento. A gente quer se isolar. Deixa eu te falar, Deus nunca vai te mandar você se isolar diante de uma dor, nunca. Pelo contrário, Ele sempre vai falar assim, procura a pastora, procura o pastor, procura a líder, peça oração para alguém, vá ao culto, não falte. Todo isolamento parte de um princípio de Satanás que é nos tirar do rebanho, porque quando a gente se isola, a gente vira presa fácil. Para a destruição, ó, é assim. Porque o lobo vem contra o rebanho, quando está todo mundo junto, ele não consegue. Mas a estratégia de um lobo é tirar um do rebanho. Quando ele tira, já era. O isolamento não é de Deus. Talvez você se isolou da igreja. Talvez fazia muito tempo que você não vinha. Não sei. E Deus manda te dizer, perdoa a igreja. Perdoa. Sabe por quê? Nós não podemos rejeitar quem Deus não rejeita. Deus não rejeita a igreja. Deus ama a sua noiva. Deus ama a sua igreja. E você se isolou, talvez da sua família. Você escolheu um isolamento emocional muito grande. Porque tem gente que está no meio de uma multidão, mas ele está isolado emocionalmente. Ninguém consegue entrar nesse coração. Você pergunta, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem. Você vê a tristeza saltando do olhar, porque deixa eu falar, a tristeza salta do olhar, viu? Salta. Hoje eu estava conversando com minha irmã, e ela está aqui. E ela me mandou uma mensagem pelo áudio dela, um áudio de segundos. Eu perguntei assim, você está bem? E a resposta foi, não, mas eu vou ficar. Eu senti a tristeza, eu senti alguma coisa no tom da voz dela. E ela falou normal, ela não falou chorando não. Ela falou normal. A tristeza salta dos olhos. Porque a oportunidade de ser curado, só é curado quem se mostra. Deus não trabalha com máscaras, Deus não transforma máscaras, Deus não transforma máscaras, Deus não cura máscaras, Deus cura verdades. Deus cura reconhecimentos. Quando você fala, realmente Senhor, eu esgotei, é aí que Ele entra. Enquanto você está lá fingindo demência, enquanto você está lá se fingindo de forte, não acontece. Mas quando você fala, Deus me ajuda, Ele, agora sim. Agora sim. Agora sim. O rei falou assim, vão lá chamar Mefi. Vão lá. E aí nós entramos na parte que Mefi está em casa, fazendo o que? Não sei. A Bíblia diz que ele tinha um filho. Ele já tinha casado. Viu? Casado, filho. E chega a guarda real. Aqueles cavalos imponentes, aquelas coisas. Mefi com certeza diz assim, ih, alguém aprontou. Eu tenho certeza que ele não achou que era para ele. Porque quem tem uma identidade que se sente um cão morto, não pensa que uma coisa grandiosa dessa está vindo para você. E quantas coisas a gente deixa de pegar, porque a gente acha, não é para mim. O pastor está aqui profetizando bênção, portas abertas, curas, maravilhas. Nós estamos lá no grupo falando, é para você. E você fala, opa, é para fulano, não é para mim. E Mefi falou, sou eu.
o rei manda te chamar. Tem um convite do rei. Diz o texto, quando Mefi chegou lá, porque ele aceitou o convite, sem entender, e já esperando o quê? A morte, porque um outro rei está no trono. Eu também sou um príncipe, ou seja, a gente não divide o mesmo lugar, eu vou morrer, mas ele foi. Não tenha medo. Por que que a gente tem medo do tratamento de Deus? Por que que você tem tanto medo de se entregar, de se tornar vulnerável diante de Deus? Ainda que morra, eu vou estar diante do rei, eu vou. Ainda que eu morra hoje, eu vou obedecer. Eu vou. E ele foi. Diz o texto que ele chegou com tanto medo, que Davi perguntou assim, você é Mefibosete? E ele falou, sim, sou eu o teu servo. Aí ele se prostrou, não conseguia nem olhar para a cara do rei. Não conseguia. E ele falou, Senhor, meu rei, o que o Senhor quer comigo? Quem sou eu? Para o Senhor mandar cavalos, soldados. Eu sou uma pessoa com sentença de morte. Eu sou uma pessoa esquecida, eu sou uma pessoa rejeitada. Olha os meus pés, eu tenho deficiência. As pessoas me rejeitam. Quem sou eu? E Davi falou assim para ele, não tenha medo. Eu tenho uma aliança com seu pai. Eu quero te fazer um convite. Sabe, Mefi, eu tenho uma mesa linda. Linda. Eu sou um rei. Pensa. Só aquelas coxas assim de... Nem sei que animal que é, né? É frango? Peru? Umas coxas desse tamanho que o cara pega aqui, ó. Essas coisas que tem na minha mesa. Mefi, eu vou te devolver tudo que era do seu avô. Todas as terras, tudo. Acabou a pobreza na sua vida. Acabou. Eu tenho algo para você. Sabe por quê, Mefi? Você é da linhagem real, meu filho. Não é para você estar lá em Lodebar passando necessidade, não. Você tem riquezas. Eu tenho tudo isso para você, Mefi. Mefi, não é só isso. A partir de hoje, você vai se sentar à mesa comigo, do meu lado. E não é como um qualquer não. Davi acrescenta, vai ser como um filho meu. Olha a restituição na vida desse homem. A gente olha e fala assim, não sei nem como que mexe. Será que eu pego a colher? Eu posso enfiar a colher dentro do açúcar? Eu posso enfiar a colher dentro do café? Eu tomo primeiro o que está na taça ou o que está na xícara? Eu não sei. Davi falou, pouco importa quem você é, quem você foi. O que importa é daqui para frente. Que para frente você é um homem rico, com posses, e que vai comer o pão na minha mesa. Não vai ser na sua casa não, você tem linhagem, meu filho. Você tem sangue real, meu filho. O seu lugar é na minha mesa, não é lá na sua casa não, é na minha mesa. Jesus está olhando para você hoje, minha amada, e dizendo, o seu lugar é aqui. Está aqui o lugar de Jesus. Está aqui o seu lugar. Esse é o lugar que Deus preparou para você. Diante de uma mesa posta, o rei fala, eu me lembrei. Fabi, você vai trazer essa palavra. Porque eu me lembrei da aliança que eu fiz com ela lá no passado. No ventre da mãe dela, eu me lembro. Eu tenho uma aliança com ela. Fabi, você vai fazer o convite. Porque eu quero restituir, eu quero colocar ela no lugar que ela merece.
Fabi, você vai fazer o convite. Sabe quem que se sentava na mesa do rei? Imagina, a mesa posta, tudo pronto, a comida, tudo servido. E lá começa a entrar quem que se assenta na mesa do rei Davi. Primeiro chega um homem, ele é meio intelectual assim, porque ele foi o homem mais sábio que houve. E a Bíblia diz que antes dele não houve ninguém como ele, e nem depois dele haverá. Entra na sala do banquete, Salomão, e se senta à mesa. Porque quem que se sentava à mesa? Os filhos de Davi. De repente entra outro, o Miss Universo. Diz a Bíblia que ele foi o cara mais bonito. Ele era perfeito em tudo, em estatura, tudo. O cara era perfeito. O nome dele, Absalão. Entra e se senta à mesa. E assim foram os 17 filhos de Davi. Aí você pensa, Fabi, acabou? Não, não. Quem se sentava à mesa também eram os valentes de Davi. Todos eles, a Bíblia cita o nome de cada um deles. Eram 37. Eu quero falar de 3. Um era um camarada que no meio da guerra ele se viu sozinho. E ele falou, ele pegou a espada dele e falou: pelo Senhor e por Davi. E naquele dia ele matou 800 homens sozinho, em nome do Senhor e por Davi. Diz o texto bíblico que ele era tanto sangue em sua mão, que a espada grudou na mão dele no final da tarde. Ele tentava soltar e a espada não saía. Entra esse camarada, um valente, e se senta à mesa. Depois entra os 3, que um dia Davi estava lá no acampamento, lá tal. E eles, vendo Davi, sabe aquele desejo à toa, assim? Falou assim, nossa, eu daria tudo pela água lá do poço de Belém. E eles ouviram, aí eles, vamos agradar o rei, vamos lá buscar a água. Só que o poço era rodeado por filisteus, e eles foram mesmo assim. Guerrearam, acabaram com todo mundo, pegaram a água e trouxeram para Davi. Rei, o seu desejo está aqui, bebe. É a água lá do poço de Belém. Davi falou assim, o quê? Vocês arriscaram as suas vidas por mim, por um desejo meu? Sim. E Davi derruba a água no chão e oferta ao Senhor. E falou, eu não sou digno de beber essa água. Entre esses 3 camaradas e sentam na mesa. Tudo preparado. E aí eles começam, vamos comer. E Davi fala, ainda não. Ainda não, está faltando um. E lá entra quem? Mefi. Lá vem Mefi. Mefi, diz o texto que ele era aleijado dos 2 pés. E ele entra e os camaradas. Ele entra mancando. E ele se assenta à mesa. E o rei fala assim, agora todos os meus filhos estão aqui. Agora vamos comer. Sabe, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de lealdade. A mesa é um lugar de confiança. Mas acima de tudo, a mesa é um lugar de igualdade. Porque na mesa, Mefi, a sua deficiência não aparecia. Ele era igual a todos. Porque a mesa da comunhão encobre as nossas deficiências.
Quando Jesus nos convida a ter comunhão com Ele, a ter intimidade com Ele, a sentar à mesa com Ele, Ele está falando, não importa quem você é, qual a sua deficiência, não importa. O importa é o que você está sentado à minha mesa. Deixa eu te falar, Davi não curou os pés de Mefibosete. Não curou. Eu quero ler esse versículo, versículo 13 do capítulo 9 de 2 Reis. Davi falou, e a Bíblia ela repete 3 vezes que Mefi ia comer na mesa do rei. E eu termino aqui lendo esse versículo, 2 Samuel, tem alguém aí, gente? Não estou lendo? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13, tem aí? Se não tiver, é o último. É, isso daí. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em... Pois passou a comer sempre, 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 sempre da mesa do rei. Sempre, 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 sempre. Acabou. Acabou. Pois se você tiver curiosidade, leia sobre Mefibosete aí para frente para você ver o que aconteceu com ele. Leia. É tremendo. É tremendo. Deixa eu te falar, não importa qual é os seus sentimentos, qual é a consciência que você tem de si mesmo. Jesus quer zerar isso. E Jesus quer curar a sua identidade. Talvez você perdeu o seu valor. Você não se ama mais. E porque você perdeu a sua identidade, por você não se amar, você é carente. E isso se manifesta na sua roupa. Isso se manifesta na forma como você se porta nas redes sociais. Ei, essa daí não é você. Não é você. Você é uma princesa de Jesus. Você é da nobreza. Você tem um lugar na mesa. Precisamos honrar o sangue que corre nas nossas veias. O nosso DNA é real. Ei, você tem valor, sim. Você tem valor. Fique de pé em nome de Jesus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Diga a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. E o convite é feito a você. O rei manda te chamar. Ele quer te restituir umas terras, te dar prosperidade, porque é seu direito, você é filha. Você não precisa se sentir rejeitada. A sua identidade não é de um cão morto. Não, não é. E hoje ele te faz um convite. Vem sentar. Eu estou passando o convite, agora é com você. A decisão ainda continua sendo sua. Mas Deus não deve oportunidade a ninguém. Olha aí para um irmão e fala assim: vamos lá comigo. Eu quero te chamar aqui na frente. Vem aqui, o rei manda te chamar. Olha os cavalos chegando, ó. Ó a guarda real. Convida alguém aí, você irmã que está aí, convida alguém para vir. Convida alguém. Convida. Isso. Meu Deus, meu Deus. Quanto que eu trabalhei, quanto que eu
Vem mais um pouquinho para frente para as irmãs entrarem aqui. Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? O quanto que eu vai dizendo sim para Ele. Fala, sim, Deus, eu quero, Jesus. Eu não nasci para viver essa vida que eu estou vivendo. Eu não nasci para ter esse casamento. Eu não nasci para ter essa identidade que eu estou vivendo. Eu não nasci para ter essas feridas. O Senhor quer curar feridas antigas. Feridas antigas. As irmãs da oração, do Core, por favor, ajude a orar pelas irmãs, em nome de Jesus. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco ou aplausos, longe da multidão, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Amém, amém. A tua mesa cura. Alguma irmã vai tocar em você agora, vai fazer uma oração por você.